Brasil de desafios, a educação é a chave para o futuro, tendo a universidade especial missão de transformar vidas. O PET Farmácia, instituído na UFAM em 1992, é uma entidade promotora de excelência e inovação acadêmica. Assim, celebramos 3 décadas de uma história que envolve dedicação, aprendizado e transformação social. No início da década de 90, a UFAM estava dando os primeiros passos rumo à consolidação da pesquisa científica e da pós-graduação. Foi nesse contexto que a professora Maria Rosa Lozano Borras, então docente na antiga Faculdade de Ciências da Saúde, aceitou o desafio de implementar e ser a primeira tutora do PET Farmácia, inspirado no modelo do Programa de Educação Tutorial, criado para formar futuros docentes e pesquisadores. Com 3 alunos iniciais, a jornada começou com a missão de promover e integrar ensino, pesquisa e extensão, hoje pilares centrais da vida universitária. Eu fiz Ciências Biológicas, modalidade médica. Foi feito exclusivamente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Eu já emendei com o mestrado, na realidade eu comecei o mestrado antes de terminar o curso. Eu fiz o mestrado, terminei em 78, na área de farmacologia, né? E já também emendei com o doutorado. Só que eu queria realmente, eu tinha uma vontade muito grande de fazer pesquisa. Eu entrei na UFAM pelo ICB. Olha, o PET é um programa que o MEC está implantando, ele é da CAPES, e ele visa a formação de novos profissionais da área. Ou seja, bom, então nós fizemos a primeira seleção, entraram 3 alunos, né, que um deles vocês certamente conhecem, que é o professor Emerson. Ele foi realmente, de longe, o pioneiro, e foi realmente que abriu muitas portas para os outros alunos que vieram depois. Nós topamos, né, a loucura que ia ser na nossa vida o PET. Esse foi, então, o início do PET, né? Foi uma aventura em que nós resolvemos apostar, porque, como eu sempre disse para os meus alunos, não existe diferença entre regiões norte, sul, sudeste, centro-oeste. Os alunos todos têm uma grande capacidade e falta a gente puxar isso e extrair deles o melhor que eles podem dar. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu desenvolver com o PET uma gama muito grande de atividades, né? Então, nós tivemos atividades para os alunos, então cada um deles tinha que procurar, eles tinham a liberdade de escolher a área que eles queriam estudar. Então, cada um deles acabou procurando, assim, uma área, né? Então, cada um deles tinha um pequeno projeto de pesquisa. Então, normalmente, eles trabalhavam junto com o pessoal do PIBIC, ou então, aluno de mestrado. De alguma forma, eles acompanhavam uma pesquisa. E aí depois veio a segunda turma, né, que também entraram 3 naquela época, e nós tínhamos atividades que eram de grupo. Então, por exemplo, tinha seminários, nós tínhamos seminário toda semana, então, toda segunda-feira, 1h da tarde, a gente se reunia e cada um deles apresentava um trabalho que era um paper, né? Eles tinham 15 minutos, igual ao congresso, para apresentar um paper da área que eles estavam pesquisando. Então, isso fazia com que todo mundo se entrosasse
soubesse o que cada um estava fazendo e estava pesquisando. E, ao mesmo tempo, obrigava os alunos, primeiro, a desenvolver o inglês, porque a gente não aceitava trabalhos que viessem de revistas de baixa qualidade. Tinha que ser revistas internacionais de boa qualidade. Então, eles tinham essa obrigação, mas era assim, não era todos, toda semana, né? Então, normalmente eram 2 ou 3 por semana que apresentavam o paper, né? Depois nós tivemos vários alunos que foram fazer a pós-graduação fora de Manaus, né? O Emerson fez na USP, né? A Marne fez em Fortaleza, a Clarice também acabou fazendo uma parte fora, e o João Vicente, que hoje está no IMPA, né? Que era um menino quando entrou no PET, ele foi o nosso aluno mais novo, e com orgulho a gente pode dizer que ele foi o doutor mais novo do Brasil na época dele, porque é uma convivência maravilhosa, com todos os perrengues, com todos os problemas, mas é uma situação muito boa. E eu acho assim, eu tive 35 anos de trabalho que não foram trabalho. Então, é isso que eu acho que a gente pode dizer para os alunos. Primeiro, nunca se ache incapaz de fazer alguma coisa. Você tem a mesma capacidade que todos os seus concorrentes, ou mais. Então, corra atrás do que você gosta, do que você quer. E se você acha que o PET é o seu caminho, corra atrás. Em 2004, após 9 anos de vanguarda e portas abertas deixadas pela professora Rosa para o crescimento do programa, o PET recebia sua nova tutora, professora Débora Ohana, hoje docente titular da UFAM, com mais de 30 anos a serviço do ensino na profissão farmacêutica. Sua tutoria foi marcada pela continuação do processo de popularização dos programas de monitoria, iniciação científica e extensão, bem como a publicação de artigos e participação em eventos de peso para a comunidade acadêmica a nível nacional. Olá, meu nome é Débora Teixeira Ohana, eu sou formada em farmácia pela Universidade Federal Fluminense no ano de 1990, no superior. Em 1998, eu concluí o meu mestrado em Botânica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Em 2003, eu concluí o meu doutorado em Ciências na área de concentração química de produtos naturais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz. E aí, então, retornei para Manaus, para a UFAM. Foi aí que, através da professora Ângela Líbia de Melo Cardoso, hoje aposentada da área de alimentos, que eu conheci o programa de educação tutorial. Ela me apresentou o programa. Então eu me encantei com o programa, abracei e me encontrei com o PET. A partir daí, então, de 2004 a 2010, eu fui tutora desse programa maravilhoso. Bom, na época, nós tínhamos 12 alunos bolsistas, petianos bolsistas, e um número variado de petianos voluntários. E nós fizemos inúmeras atividades nesses 6 anos de convívio, muitos projetos de extensão, projetos de pesquisa. Foram projetos em parceria com o centro acadêmico, com outros alunos da faculdade, com outros professores e também com os outros grupos PET.
Eu acho interessante essa interação entre os demais grupos PET da Universidade Federal do Amazonas. Os projetos de extensão, nós procurávamos levar à comunidade a ação do profissional farmacêutico, para que a comunidade conhecesse um pouco do nosso trabalho e qual é o que o farmacêutico tem a oferecer para essa comunidade. E também nós conseguíamos trazer a comunidade para dentro da UFAM. Isso era muito importante e muito interessante, esse trabalho. Em relação aos projetos de pesquisa, nós tínhamos projetos em grupo e projetos individuais de cada aluno que procurava, de acordo com a sua área de interesse, ele procurava um pesquisador, um professor, para desenvolver um trabalho de pesquisa que era obrigatório apresentar no final do seu trabalho no PET uma monografia. Então, ele procurava um professor para desenvolver esse trabalho. E nós participamos do ENEF, Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia, do ECOMPET, Encontro Centro-Oeste e Norte, do Programa de Educação Tutorial, ENAPET, Encontro Nacional dos Grupos PET. Participamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos diversos anos que estivemos no PET. Participamos de congressos, tivemos publicações, os alunos participaram de monitoria, enfim, inúmeras atividades, tudo que puderam abraçar durante esse tempo que nós estivemos com eles. O PET é um programa completo: ensino, pesquisa, extensão e o desenvolvimento das relações interpessoais. Ao longo das décadas, o PET Farmácia se reinventou. Cada tutor trouxe uma nova visão, consolidando o programa como referência na formação acadêmica e profissional. Com a orientação do professor Pierre Alexandre, hoje docente associado da Universidade Federal de Goiás, que sucedeu a professora Débora em 2010, deu-se continuidade à produção de projetos inovadores, seminários, simpósios e atividades que conectaram os alunos à realidade social e científica do Brasil, trazendo destaque para o curso de farmácia, que recentemente havia ganho sua nova sede na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, hoje localizada no campus universitário. Os petianos, como são chamados os participantes do programa, não são apenas alunos. São jovens que buscam estar acima da média, dispostos a enfrentar desafios e a contribuir para a transformação do curso de farmácia. Essa preocupação foi motivo para que, em 2013, a egressa do programa, a professora Marne Vasconcelos, hoje doutora em farmacologia e docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, continuasse a missão de fazer com que os petianos aprendessem mais do que apenas técnicas e teorias, mas aprender a trabalhar em equipe, a superar desafios e a se adaptar em um mundo em constante mudança. Desde a pesquisa em laboratórios à atuação em comunidades carentes, o PET tem formado profissionais completos, prontos para a academia e para o mercado. Bem, eu sou a professora Marne Carvalho Vasconcelos, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da área da farmacologia, e tive a oportunidade de, quando concluí o doutorado, retornar para a Universidade Federal do Amazonas e ocupar a vaga da professora Maria Rosa Lozano Borraz, também farmacologista, ex-tutora do PET Farmácia, do qual eu fui egressa. Então, a professora Maria Rosa foi a minha tutora à época, quando eu estava na graduação do curso. Em 2013, eu tive a oportunidade de estar tutora do PET Farmácia, agora como docente do quadro da universidade, onde permaneci até fevereiro de 2019. Então, durante todo esse período, durante esses 6 anos, nós tivemos uma média de 15 alunos, pelo menos, todos os 12 bolsistas e mais alguns voluntários.
chegando uma época a ter 18 alunos no grupo. Então, durante toda a parte da tutoria do PET, nós sempre focamos na tríade de ensino, pesquisa e extensão. Os alunos, semanalmente, nós nos reuníamos, né? Eles tinham oportunidade de apresentar seminários curtos e seminários longos. Nós fazíamos o rodízio entre os alunos, eles se organizavam. Os nossos seminários curtos, eles duravam 10 minutos. E os nossos seminários longos, eles duravam 20 minutos a 30 minutos, dependendo do tipo de produção científica que eles fossem apresentar. O objetivo era que eles escolhessem artigos científicos ou teses e dissertações, né, para poder apresentar e ali fomentar a discussão em torno da pesquisa que estava sendo colocada. Outra atividade que nós desenvolvíamos mensalmente era o CinePet, onde nós escolhíamos filmes com temáticas dentro da área farmacêutica, convidávamos toda a comunidade da farmácia e qualquer pessoa que estivesse interessada em participar para comer pipoca conosco e assistir o filme, para poder fomentar uma discussão rica, trazendo sempre alguma coisa para o conhecimento dos alunos. Além disso, fizemos muitos trabalhos de extensão, levando o PET Farmácia para fora da universidade, trabalhando com alunos, com crianças, com idosos, né, com pessoas doentes, com pessoas carentes. Então, sempre tínhamos ações na época do Dia das Crianças, tínhamos ações de Natal, também tínhamos as ações de educação e saúde, por exemplo, a campanha 5 de maio, né, uso racional do medicamento, o PET Farmácia sempre esteve presente. E o que eu posso dizer é que de toda essa experiência do PET, né, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento em que eu posso destacar a importância do PET na minha vida pessoal, quando eu fui petiana, saí uma petiana egressa, e o PET me proporcionou a possibilidade, por exemplo, de eu fazer um doutorado, um mestrado e um doutorado na UFC, quando eu conheci aqui em Manaus o tutor do PET Medicina, que chegou a ser meu orientador de doutorado na época. Então o PET ele tem isso, ele te promove capilaridade, você já começa ali a fazer um network. Então, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, o PET ele foi extremamente importante. Quando eu tive a oportunidade de ser tutora, eu abracei a causa porque eu sei a diferença que isso faz na vida de um aluno. A possibilidade, como ele amplia a visão, né? Como ele te traz para o mundo que é diferente do mundo só da sala de aula. A formação ela é totalmente diferente, ela é uma formação completa, é uma formação que se o petiano ele for dedicado realmente às atividades que o PET tem para promover, ele desponta. Eu não tenho a menor dúvida disso. Hoje, mais do que formar profissionais, o PET Farmácia forma cidadãos. Desde 2019, o programa segue sob a orientação da professora Fernanda Guilhom Simplicio, egressa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e doutora pela Universidade de Antuérpia, na Bélgica. O programa se orgulha dos inúmeros serviços que são prestados anualmente à sociedade amazonense em prol da classe farmacêutica. Muitos dos egressos hoje ocupam posições de destaque na academia e em instituições de saúde, como a Fundação Oswaldo Cruz, Hospital Universitário Getúlio Vargas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Fundação Hemocentro do Amazonas, Fundação SECOM, Fundação de Medicina Tropical e universidades de todo o Brasil. Além disso, ajudam a levar o nome da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e da UFAM para outros estados e países. Olá, sou Fernanda Guilhom Simplicio, farmacêutica, orgulhosamente formada pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em Patologia Tropical, concluído na mesma instituição no ano de 2009, e doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia também pela UFAM, concluído em 2017 em regime de cotutela com a Universidade da Antuérpia, onde eu obtive também
né, de forma concomitante, o título de doutora em ciências farmacêuticas. A minha trajetória profissional tem várias nuances, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar relativamente cedo. Eu tive que buscar meios de ganhar um dinheiro a mais para ajudar minha mãe, visto que, né, eu sou filha de mãe solo. Então, sempre que havia uma oportunidade, eu buscava ter alguma rendinha extra, nem que fosse para manter as minhas próprias necessidades, né? Então, desde o meu ensino médio, eu sempre fui atrás de bolsas, de estágio, né? Fui aluna do antigo Cefet, hoje IFAM, onde eu fiz o curso técnico em Química, né? E lá dentro do IFAM já comecei indo atrás de bolsas, que me deu alguma experiência administrativa, e como eu saí do ensino médio com um curso técnico e ingressei na universidade logo depois, né, ingressei via PSC, eu, enfim, eu tinha que buscar uma renda, algum tipo de renda, mas o curso de farmácia era um curso diurno, então dificultava muito conseguir algum trabalho, porque realmente minha mãe não admitia que eu trabalhasse à noite, enfim, considerava muito perigoso e tudo mais. Então, já no início da universidade, logo nos primeiros períodos, eu fui atrás de estágio, né, que eu pudesse atuar dentro da universidade para não atrapalhar tanto os meus estudos, e tive a felicidade de encontrar no meu caminho a professora Maria Lúcia Belém Pinheiro, lá no departamento de Química, que foi minha primeira orientadora na universidade. Então, ela conseguiu, para mim, uma bolsa de apoio técnico na época, e, assim, por meio desse apoio técnico, eu consegui fazer o estágio que era necessário para ter meu certificado de técnico em Química, né? Então, já dentro da universidade, eu já comecei a trabalhar. Fiquei com ela 1 ano e meio, foi quando teve o concurso, né, para técnico de laboratório em Química da universidade. Ela me incentivou a fazer e tudo, e aconteceu de eu ser aprovada no meu primeiro concurso público federal, né? Na verdade, não foi o primeiro, fiz o do concurso do Brasil também, mas acabei não assumindo porque teria que mudar de cidade, e eu não queria abandonar minha faculdade, né, que eu sabia que era o meu futuro. Então, eu optei por não assumir o cargo, coisas que muitos não fariam, né, porque era um cargo público federal e eu tinha 18 anos, então era algo assim que muitas pessoas realmente talvez não fizessem a mesma escolha, mas com o apoio da minha mãe, eu fiz essa decisão. E logo depois teve o concurso da UFAM, né, como eu ia dizendo. E então eu ingressei. Fui técnica de laboratório da UFAM também, durante a graduação. Então eu era uma servidora estudante durante uma boa parte da minha graduação, né? Até que chegou um momento que eu tive que optar, né, por questões de saúde, questões de escolha de vida, realmente, porque eu tinha um compromisso como servidora e tinha um compromisso com o meu futuro, né, como aluna. E eu sabia que o meu objetivo de vida não era vinha depois da graduação, né? Então, foi uma escolha mesmo, eu decidi pedir exoneração do cargo de técnica de laboratório e concluí, então, a minha faculdade de farmácia. E durante a graduação, fiz várias monitorias, I6 e tudo, e logo depois ingressei no mestrado, né? Então, na verdade, desde que eu entrei na UFAM, eu praticamente não saí, né? Porque eu entrei em 2003 como aluna, terminei a graduação em 2007, fui para o mestrado de 2007 a 2009. E nesse intervalo, né, eu descobri que realmente o que eu queria fazer da minha vida é ser professora.
E o mais engraçado disso tudo é que eu entrei em completa negação nesse momento, porque o fato de eu ter escolhido farmácia foi justamente porque eu não queria ser professora. Porque eu saí do curso técnico de química com a ideia de fazer química, sempre foi minha paixão, né? Então, a minha primeira escolha de curso seria o curso de graduação em química, mas eu optei por não fazer, porque na minha visão da época, teria muito mais portas abertas, muitas mais portas diferentes, opções diferentes de mercado com a graduação em farmácia do que com a graduação em química. Então, foi pensando no mercado de Manaus, na época, né, que eu escolhi farmácia. Então, eu entrei em farmácia sem saber muito bem o que esperar. Eu gostava muito de química, e era isso. E era um curso que tinha química e que abriria mais portas, mais oportunidades de trabalho. Isso. E, então, no mestrado, a experiência do estágio, a docência, fez amadurecer ainda mais dentro de mim a vontade de ser professora. Até aquela altura eu já não me via mais fazendo outra coisa, né? Eu realmente já tinha me apaixonado pela docência, pela carreira acadêmica, e já tinha decidido que era isso que eu queria da minha vida, agora com confiança, né? E vendo mais perspectivas, né? Então, eu precisava juntar dinheiro para poder, né, sair. Minha intenção era sair de Manaus e fazer doutorado em algum lugar, que eu não sabia muito bem onde era. E em busca desse sonho, né, eu comecei a espalhar alguns currículos e, na verdade, o primeiro local que me chamou foi uma universidade, foi a Universidade de Newton Lins, a quem eu tenho muito carinho, muita gratidão por ter me dado essa oportunidade de ser a primeira casa onde eu exerci a docência profissionalmente, né? Então, aceitei a proposta deles, né? Fiquei lá por 1 ano e pouco, e nesse intervalo de 1 ano e pouco, eu tive a felicidade de passar em 2 concursos, né? Um deles sendo o da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que eu passei num concurso para perito, e um concurso da UFAM, né? Eu fiz 2 vezes o concurso da UFAM. O primeiro concurso, eu me agoniei, me desesperei e desisti, né? Acho que as coisas são como elas têm que ser. Eu realmente fiquei muito ansiosa, muito nervosa, num tempo que não se falava de crise de ansiedade, mas eu acho que o que eu tive ali foi uma crise de ansiedade. Não consegui ir até o final, porque eu achava que eu não tinha chance, eu achava que eu era a pior das candidatas, e que eu só ia passar vergonha, então eu desisti. Simplesmente não vim fazer a segunda etapa, enfim, coisas que nossa cabeça imatura pensa, né? E quando foi a segunda oportunidade, o segundo concurso, que eram poucos que abriam para mestrado na época, eu digo, não posso falhar dessa vez, né? Eu já me dei a chance de falhar, eu não tenho mais essa chance. E aí eu fui com toda a garra para cima desse segundo concurso, né? E tive a felicidade de passar. Com muito medo fui, né? Mas dessa vez eu fui até o final, mesmo sabendo que as minhas chances poderiam ser menores por causa da titulação, mas eu resolvi dar o meu melhor. E felizmente foi suficiente, né? Passei em segundo lugar, eram 2 vagas, e hoje eu consigo estar aqui, né? Fazendo o que eu tanto amo, né? Completei com 13 anos recém-completados nessa casa, com muito orgulho, né? Então eu tenho uma vida inteira praticamente dedicada ao fã, né? Essa pequena pausa que eu dei, na verdade, a UFAM nunca saiu do meu coração. Eu realmente me dedico de corpo e alma a essa instituição, né? A instituição a qual eu devo tudo, que mudou minha vida, né? Vim de uma origem muito simples, uma origem humilde, né? E eu consegui mudar de vida por meio da formação que essa universidade me deu, né? Então, eu sou, além de tudo, muito grata, e por isso talvez eu me dedique tão
com tanta paixão a tudo que eu faço aqui na nossa universidade. Então, já como professora, eu tive várias experiências diferentes, né, dentro da universidade. Então, eu entrei assim com alguma experiência que eu trazia da Newton News, mas lógico que são ambientes diferentes, são mundos diferentes, mas com muita vontade de aprender, né? Então, foi bem na época que o Pierre, né, o tutor que me antecedeu, se afastou, né, da universidade para assumir o cargo na Universidade Federal de Goiás, de onde ele é nativo, né, onde ele nasceu. E foi bem nessa época que perguntaram: Fernanda, você quer assumir a química farmacêutica, que era a disciplina dele? Eu digo, óbvio, né, até porque toda a meu mestrado, as minhas monitorias foram todas voltadas para essa disciplina, que era a minha paixão, né. Então, assim, não tive dúvidas, assumi a química medicinal, isso foi em 2013, né. Então, desde então, sou a professora responsável por essa belíssima e encantadora disciplina, que é a pauta principal da minha carreira acadêmica. Pelo fato de eu ter entrado na universidade com mestrado, né, isso trouxe algumas limitações, especialmente se você é docente, né? Lógico que isso depende muito da área que você está, mas para chegar onde eu queria chegar na minha carreira, eu sabia que teria que fazer o doutorado. Então, basicamente, aquela vontade de fazer o doutorado estava ali dentro de mim, né? Eu aguardei os 3 anos do estágio probatório, né, atuando como docente, até que eu disse: não, pessoal, eu preciso fazer meu doutorado, né? E foi então que eu tive a oportunidade de conseguir o afastamento para fazer doutorado. Isso aconteceu em 2014, com o apoio de toda a casa, né, de toda a FCF, que se mobilizou para reorganizar as coisas internamente para que eu pudesse me afastar do doutorado. Durante essa trajetória do doutorado, surgiu a oportunidade de fazer uma parte do doutorado fora. Inicialmente seria como se fosse um doutorado sanduíche, mas acabou que a gente conseguiu fechar o contrato entre as duas universidades para ser uma modalidade cotutela. Eu acredito que eu fui uma das primeiras da Universidade Federal do Amazonas a cursar o doutorado nesse regime, ou seja, onde fui matriculada ao mesmo tempo nas duas universidades, e por isso me propiciou até os 2 títulos, tanto da Universidade Federal do Amazonas, quanto da Universidade da Antuérpia. Então, realmente, isso é algo, obviamente, que eu me orgulho muito, foi uma experiência maravilhosa, que me trouxe uma bagagem muito grande que eu aplico no meu dia a dia, aplico na minha carreira, aplico não só na parte científica, mas também na parte em docência, tudo que eu consegui aprender lá nessa experiência na Bélgica. Então, eu fiquei em afastamento oficial até 2017, final de 2017, não, na verdade, início de 2017, e então defendi, e nos dias seguintes da minha defesa eu já estava na sala de aula, né, dando aula de química medicinal, né? Então eu me recordo muito bem disso, que defesa num dia, já trabalhando no outro dia, né? E desde então eu tenho buscado progredir, né, fazer jus ao meu título. Busquei o credenciamento em pós-graduação já em 2018, né, depois de ter amadurecido um pouco meu currículo. Então, hoje eu sou credenciada tanto no mestrado quanto no doutorado, né, algo que eu me orgulho muito, e a gente está aí conseguindo orientar os primeiros alunos. Então, eu hoje em dia, eu acho que eu exerço a carreira docente plenamente,
né? Então, ao final de 2018 para 2019, inclusive, na época eu estava como vice-coordenadora de curso, eu acredito, teve a seleção de tutores, né, para o PET Farmácia. E, assim, embora eu não tenha tido a oportunidade de ser petiana durante minha graduação, porque eu trabalhava, né, infelizmente não tinha compatibilidade de carga horária para ingressar no PET, eu sempre vi o PET com muita admiração, né? Eu olhava as minhas colegas que participavam, eu sentia até um pouco de inveja delas, né? Que elas podiam se dedicar plenamente à universidade, viver a universidade, né? E ainda mais sendo petianas, você vive a universidade intensamente, coisa que eu não pude, né, fazer. E, ao mesmo tempo, eu via que eu tinha as qualificações, né? Como eu relatei antes, eu vivo a universidade intensamente, eu vivo em todas as instâncias. Eu conheço a universidade como aluna, como técnica e como docente. E, como docente, eu faço tudo que está ao meu alcance, participo de todas as atividades que me demandam. Então, eu vi o PET como uma oportunidade de viver mais e até realmente viver o que eu não pude viver como aluna, né? Então, decidi participar do processo seletivo, né? Dei o meu máximo, era algo que eu queria muito. Foi, assim, a concorrência de alto nível, mas consegui me sair bem sucedida e estou nesse programa maravilhoso desde 2019. Então, quando eu entrei no PET, sem ter tido essa vivência, né, de petiana, obviamente eu entrei pisando em ovos, né? E a situação ela é um pouco, assim, é um pouco difícil, porque você chega num grupo já formado, né? No caso, a minha antecessora, a professora Marne, né, ela tem o modo de trabalhar dela, ela que selecionou aqueles alunos, e enfim. Eu, na verdade, embora estivesse numa posição hierárquica, eu não me sentia numa posição hierárquica superior, porque eu tinha muito mais a aprender com os petianos do que inicialmente ensinar algo para eles. Então, os primeiros meses foram assim de adaptação, mas eu tive a sorte de pegar um grupo fantástico, muito bem selecionado pela professora Marne, um grupo assim realmente muito engajado de petianos memoráveis, né, que me receberam muito bem e me deixaram confortável para eu dar o meu melhor, né? E a gente conseguiu desenvolver uma relação muito legal, muito boa, né? Então, assim, eu estava cheia de ideias, cheia de gás, né? Eu quis muito dar a minha cara ao PET, então eu até um pouco que quebrei quase tudo, né? Eu mudei desde do símbolo, né? O símbolo que hoje nós temos foi desenvolvido já no início da minha gestão, né? Eu quis mudar todas as atividades e para dar realmente uma cara, um ar novo, não desmerecendo o trabalho anterior, mas realmente era algo que eu queria fazer. Eu queria trazer coisas novas para o PET, para o programa, né? Então, o PET até então tinha um caráter muito científico, né? Eu acho que pelo perfil da tutora anterior, que é uma pesquisadora fantástica, né? Assim, uma das melhores pesquisadoras que nós temos aqui na universidade. Então, acaba que o grupo assume esse papel, né? Assume um pouco a cara do tutor, né? E eu achava que o PET ele tinha que ser mais heterogêneo, talvez, né? Uma das coisas que eu acreditava que dava esse perfil mais científico era a forma de seleção dos petianos, né? Que foi uma das primeiras coisas que eu quis mudar, porque antes se selecionava o aluno por a capacidade de ler e interpretar artigos científicos, e, na minha opinião, aquilo acabava privilegiando os alunos
um pouco mais de maturidade, né? E realmente esse era o perfil do PET. Você tinha alunos já de períodos avançados, né? A turma que eu peguei do PET eram quase todas do mesmo, da mesma turma, né? Os petianos o qual eu ingressei eram quase todos da mesma turma. E eu via muito isso, que era um processo seletivo, né? Não que estivesse errado, mas eu pensei em algum modo de mudar isso. Então, desde do meu primeiro processo seletivo, para os petianos que foram, né, selecionados por mim, eu quis mudar isso, né, criar um sistema de seleção onde todos participassem em condições de igualdade, né, e eu acho que a extensão, ela propicia muito isso, né, que a extensão é sobre fazer, né, e eu coloquei um aspecto maior, dei uma ênfase maior em extensão no processo seletivo, e eu acho que isso contribuiu muito para que a gente tivesse um perfil diversificado de petianos. Hoje eu consigo ter petianos dos primeiros aos últimos períodos, né, dentro do grupo, porque, na verdade, o que ele tem que demonstrar no processo seletivo é a sua capacidade de pensar em soluções de problemas da sociedade, né? Usar os conhecimentos que ele tem para resolver problemas da sociedade. Então, é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ter contribuído. Eu acho que foi um ponto positivo tem sido um ponto positivo da minha gestão, essa, essa possibilidade de alunos de diferentes níveis competirem de igual para igual, o que dá uma diversidade muito, muito saudável para o nosso. Assumir a tutoria do PET, eu acredito que o grupo sempre esteve no seu tamanho máximo, na maior parte do tempo, né? Então, consultando o SIGPET, eu penso, assim, lá registra, eu acredito que entre 40 e 50 petianos, né? E, assim, é muito louco você pensar que você influenciou de forma tão próxima, né? Essas pessoas. Então, é algo assim, o PET, ele tem essa magia, né? Na verdade, eu só parei para pensar nisso agora, né, com a necessidade, quando a gente teve essa ideia de gravar esse vídeo, e eu fiquei, nossa, foram dezenas de alunos a qual eu tive a oportunidade de tutoriar, né, então é realmente algo assim que põe a gente a refletir, né, sobre o impacto que a gente tem na vida desses estudantes. E, de fato, o tutor, ele imprime um pouco de si no seu grupo, né? E talvez por essa diversificação que eu acabei proporcionando no PET, o próprio grupo começou a se chamar de Nova Era, né? Era uma nova forma do PET. O PET tinha realmente tomado uma nova cara, né? Então, a gente intimamente se chamava de PET Nova Era, inclusive era o nome do nosso grupo, né? Não por desmerecendo nada, como eu disse, não é uma questão de desmerecer, mas que realmente eu cheguei com uma proposta disruptiva mesmo, né? Conservando aquilo que eu gostava, mas realmente cortando aquilo que eu achava que não cabia mais naquele momento histórico. Eu considero que a minha tutoria é disruptiva no bom sentido, né? Porque eu realmente vim com essa proposta de mudar o que eu achava que não fazia mais sentido na época em que nós estávamos, conservar o que era bom, mas realmente mudar, porque eu acredito que o PET ele precisa, né? É uma estratégia fundamental de sobrevivência desse programa, a sua inovação constante, né? A gente não pode passar anos e anos fazendo os mesmos tipos de atividade, a gente tem que se desafiar às coisas novas, se adaptar ao ambiente, até para manter a nossa relevância, né? Então, no momento em que tanta informação é bombardeada, tantas pessoas têm tantas distrações,
É um desafio diário você se manter relevante, você chamar a atenção da sociedade, na comunidade tanto acadêmica quanto não acadêmica, né? Então, não vejo como fazer isso sem inovação. Realmente trazendo uma nova identidade visual para o grupo, mudamos o tipo de processo seletivo, como eu já comentei, né? Onde os alunos passaram a ser selecionados por projetos de extensão de autoria deles, né? Diferente do modelo anterior, em que eles eram selecionados pela capacidade de interpretar um artigo científico, agora não, eles tinham que trazer uma ideia que eles tinham criado para resolver algum problema da sociedade, né? E defender esse projeto diante de uma banca e tudo mais, né? Então, obviamente, a minha gestão já incluiu mais atividades online, né? Algumas que estavam previstas já no meu plano, né? Outras que a gente foi forçada a introduzir por força da pandemia, mas, por exemplo, um projeto que está documentado desde a minha proposta inicial de tutoria era a criação de um podcast, né? Que eu acredito que é um meio de comunicação muito, muito relevante hoje na sociedade, né, que alcança várias camadas da sociedade, uma linguagem que acessa vários tipos de pessoa, que é o que nós queremos, né, e eu tenho muito orgulho de dizer que o podcast do Pet Farmácia, que é o Talk Pharma, ele é o primeiro podcast da área da saúde da Universidade Federal do Amazonas, né, que haja documentação, que eu tenha acesso, ele é o primeiro. Lógico, assim, surgiu um pouco tempo depois, né, mas o nosso é o primeiro podcast da área da saúde da Universidade Federal do Amazonas, e isso diz muito sobre essa minha proposta de renovação para o PET, né. Eu levo muito, eu conduzo muito a minha gestão nesse sentido, né, de realmente ter um aspecto de humanização da formação muito forte, né, e realmente deles terem atividades que eles não teriam na academia, durante as aulas. Então, por exemplo, o próprio Talk Pharma, eu sempre falo para eles são responsáveis por tudo, eles têm a vivência de tudo, né. Eu realmente conduzo o grupo de forma muito verticalizada. Então, eu sempre oriento, vocês precisam entrevistar pesquisadores fora da universidade, né? A oportunidade que vocês têm de acessar esses profissionais, ver como eles atuam, né? Fora, vocês já estão convivendo com os professores de vocês todos os dias, né? Todos nós sabemos da capacitação deles, né? Vocês aprendem com eles todos os dias, mas eu quero que vocês aproveitem essa oportunidade do podcast para se aproximar de profissionais que estão fora da academia, que venham trazer aspectos diferentes da nossa profissão, né? E, embora às vezes tenha suas dificuldades, mas eu tenho certeza que os alunos entendem a importância dessa ação, né? E têm aprendido muito com isso. Então, se eu pudesse resumir qual o legado que eu gostaria de deixar para o PET, é exatamente isso, né? A gente precisa entender o que o PET significa, né? Ele não pode ser conduzido como um mero programa científico, porque ele não é um programa científico. Ele não pode ser conduzido como um programa de monitoria, porque ele não é um programa de monitoria. Ele não pode ser conduzido como um mero programa de extensão, porque ele não é somente um programa de extensão. Ele é tudo isso junto, né? Então, o programa PET foi criado para formar novos professores, né? E o professor ele precisa atuar com excelência no tripé, e agora, né, incluindo mais a inovação também, ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, o petiano precisa ter a visão ampla. Então, por mais que o professor tenha mais habilidade com um desses aspectos, quando ele se torna tutor,
quando ele se transforma tutor, ele precisa entender que ele precisa instruir os alunos em todos esses aspectos, né? Isso tudo sem perder, né, a oportunidade de contribuir com a sociedade. É desafiador ser tutor, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Você evolui muito como pessoa e como profissional. A sua mente se abre, né, para você sair, especialmente nós, docentes do ensino superior, que somos muito especializados, né? Você precisa ter uma visão ampla das coisas. É necessário que você respeite outras áreas, respeite outras formas de pensar, né? E nunca esquecendo que você é um exemplo para aqueles alunos. Então, é realmente uma experiência única, né? Você ser tutor de um pet, né? E eu, além de ter certeza, né? Eu tenho a satisfação de dizer que eu tenho certeza que marquei positivamente a formação dos alunos que passaram pelo PET Farmácia durante a minha gestão. Eu digo com tranquilidade, com toda a humildade, todos eles me ajudaram muito no meu crescimento pessoal e profissional. E o PET é sobre essa troca, né? É uma experiência de vivência, onde a gente aprende a atuar na nossa profissão de forma mais humana, mais universal, ter um olhar crítico, social e universal sobre tudo que está ao nosso redor. Então, eu sou suspeita porque eu sou completamente apaixonada por esse programa, né? Só tive a oportunidade de viver esse programa já como docente. Então, o primeiro recado que eu dou, mensagem que eu dou para os alunos é: não percam a oportunidade. Se vocês tiverem, se vocês puderem, né, se envolver com o PET, é uma experiência muito diferenciada. Isso vocês tenham certeza, né? É uma experiência transformadora, é uma experiência agregadora. Você não sai o mesmo profissional depois de passar pelo PET, né? Então, antes de tudo, a gente precisa, né, entender, né, valorizar, para então fortalecermos cada vez mais esse programa. O PET Farmácia continua sua missão, integrando novas gerações de estudantes à pesquisa, ao ensino e à extensão. Olhando para o futuro, os tutores e alunos carregam a responsabilidade de manter vivo o legado de 30 anos, inovando e contribuindo para o avanço das ciências farmacêuticas no Brasil. PET Farmácia não é apenas um programa, é uma família, uma história de sonhos, desafios e conquistas. Que esse seja apenas o começo de um legado que continuará inspirando e formando gerações de profissionais comprometidos com a excelência e com a transformação social. Parabéns, PET Farmácia, pelos seus 30 anos de história.